Bom, gente, boa noite. Estamos aqui em mais um Meetup, dessa vez falando sobre os desafios do home office. Eu sou a Thali, hoje eu vou apresentar aqui o Meetup para vocês. Eu sou uma mulher branca, tenho o cabelo com mechas loiras, uso um óculos transparente e eu tô com um vestidinho e de fundo tá embaçado, mas estou no meu quarto, sentada em uma cadeira preta. E hoje, quem vai fazer a apresentação para a gente vai ser o Anthony. Anthony, se apresente, por favor. Ô, pessoal, tudo certo? Meu nome é Anthony, eu sou tech writer, né? Eu sou um homem adulto, cabelo no momento tá verde, barba preta, sou branco, meu óculos é um óculos redondo com transparente também, de grau. Eu estou usando um headset na cabeça, um casaco, sentado na minha cadeira, em uma cadeira preta com listras vermelhas no meu quarto. Mas, no fundo, só tem uma parede branca e uma cortina preta. Vamos Blackout, lá, né? então. Vamos lá? Pode Começar. compartilhar já, se quiser. Ok, só tem que compartilhar a tela certa. Não sei se está dando para assistir. Está mostrando? Ah, agora foi. Oi? Foi. Perfeito. Tu vai pensar que a gente vai fazer a apresentação, né, sobre os desafios do home office. Nessa apresentação, eu quero que ela seja bem participativa, né? Porque eu vou obviamente, ficar fazendo perguntas para vocês e para ver quais são os desafios que vocês também tiveram durante todo esse processo de adaptação do home office que todo mundo teve, né? Durante esses últimos anos. E é isso. Então, vamos dar início agora. Primeiramente, o conteúdo, né? Primeiramente, o meu foco aqui vai ser uma certa introdução sobre a nossa performance no home office, a nossa saúde e foco. São três pontos que muitas vezes quando a gente está tentando focar em um, a gente sacrifica os outros, né? E por mais que seja esquisito, o que é mais sacrificado aí é o mais importante, que é a saúde, tanto física quanto emocional. Nós tentamos manter uma performance muito alta, sempre manter um foco muito grande num ambiente de home office, onde temos muitas distrações, né? Principalmente família que não tem o que fazer, né? Se a gente tem filhos, tem esposa, tem esposo, em algum momento vai ter algum tipo de distração e muitas vezes nós acabamos nos esforçando demais e deixando falhar em algumas partes. Nós nos perdemos a nossa saúde, ou nós perdemos nosso foco, nós perdemos a performance no trabalho, e isso acaba afetando de alguma forma. Então, aqui a gente vai tentar buscar um equilíbrio entre esses três, procurar algumas formas de melhorar o nosso dia a dia no home office. Home office. Eu adoraria que passasse quando aperto o botão, mas vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa, o ideal, no caso, é que quando. Eu tenho certeza que todo mundo se lembra que chegou a pegar o presencial, né? Porque tem uma boa parte aqui de pessoas que começaram o mercado de trabalho já no home office, né? Mas quem pegou, obviamente, o presencial também, nós tínhamos uma rotina, né? Nós tínhamos uma rotina, a gente acordava de manhã cedo, a gente normalmente tomava café da manhã, a gente pegava o carro, a gente pegava o trânsito até chegar no trabalho. A gente provavelmente podia até tomar café da manhã no trabalho ou conversar com os colegas e aí a gente começava a trabalhar. Então a gente tinha essa rotina. No home office a gente teve alguns problemas, principalmente em relação a isso, porque como é que a gente vai assim estabelecer uma rotina quando a parte da rotina era essa jornada que a gente tinha para o trabalho? Muitas vezes eu tenho certeza absoluta que uma pessoa ou outra, no home office, quando a gente acorda de 7h50, faltando 10 minutos para começar o trabalho, a gente só escova os dentes, lava o rosto e vai trabalhar. Fica até de pijama, nem troca a roupa.
Isso é algo que acaba virando costumeiro. E a ausência dessa rotina que a gente tinha antes, que a gente pelo menos se foca em se alimentar primeiro, sei lá, fazer algum exercício matinal, ter uma rotina diária, consistente, certo? Onde a gente tem os horários certos para fazer as coisas e as nossas pausas corriqueiras, né? Acaba prejudicando mais do que ajudando. A gente tem essa liberdade toda, claro, mas essa liberdade, ela está mais, eu acho que ela deveria estar mais presente em visão de imprevistos, como são como é família, como é problemas em casa, coisas do tipo. No sentido geral, eu acredito uma das melhores formas é você ter essa rotina, é você priorizar as suas pausas, você focar, fazer pausas regulares e priorizar essas suas tarefas de grande importância, tanto na sua vida pessoal quanto no trabalho. Se você tem uma tarefa de grande importância que você queira focar nela e realizá-la, e você não sabe exatamente como começar, é muito bom que você, por exemplo, pegue uma tarefa muito grande, como todas as atividades que você tem que fazer um sprint, e você não sabe exatamente em qual focar primeiro, você fragmenta essa atividade grande em várias pequenas e seleciona os dias que você quer focar em cada uma dessas partes. Você foca um dia para você fazer essa separação, esse cronograma, e faz essa separação com ferramentas como o Notion, e aí você começa as suas atividades. Você cria essa rotina, você estabelece algo que você perdeu quando você foi para o home office. Cria para criar um ambiente de consistência, para criar um ambiente mais focado para você. Agora, temos um dos exemplos de cronogramas, né? Uma lista de tarefas que você também pode seguir. Você separa tudo, sempre. Porque normalmente quando a gente está fazendo todas as coisas do trabalho, tem muita coisa. E nem sempre a gente se dá essa liberdade para pegar um pouco do nosso tempo para se organizar. A gente já quer ir metendo a mão na massa. Só que é sempre bom você dar uma separada, parar um pouquinho, respirar, começar a separar suas atividades direitinho, listar tudo que você tem que fazer. Porque, querendo ou não, quando você tem isso inscrito, listado, você tem um controle muito maior. Você consegue dizer, ó, hoje eu vou fazer isso. E se você terminar aquilo que você tem para fazer naquele dia, e você ficar com tempo livre, porque no segundo dia você já sabe o que tem que fazer, é um bom momento para você descansar e fazer outras atividades para o seu dia a dia. Dessa forma, você mantém uma produtividade maior, né? A gente também tem, claro que a gente também vai focar um pouco nas nossas distrações, né? Não é só as pessoas com quem a gente mora, também é barulho externo de trânsito, ou, como posso dizer, notificações do celular, né? Que é meio complicado quando a gente está trabalhando, a gente está lá na internet, é o local que tem mais distrações possíveis. Você está lá trabalhando e você acaba pulando no YouTube para ver uma coisa ou outra, ou você pega o seu celular para responder uma mensagem no WhatsApp rápido, e você acaba se distraindo, e quando você se dá conta, já se passaram 15, 10 minutos, 20 minutos, e você não terminou o que você tinha para terminar. Então é sempre importante você minimizar o máximo dessas distrações possíveis. No home office, às vezes a gente não tem muita opção, então eu recomendo sempre fazer uma separação, né? Pegar o seu ambiente de trabalho. Se você tiver a possibilidade de separar um ambiente da sua casa para fazer o seu escritório, deixar ele sempre limpo, sempre arrumado, com o mínimo de coisas possíveis na mesa, só que você realmente vai precisar, para que você não tenha muitas distrações, silenciar o seu celular durante o tempo de trabalho, não o dia todo. Mas até porque eu sei que no home office, até quando a gente trabalhava no presencial, tinha horas que a gente pegava o celular para responder alguma coisa. Até no presencial a gente fazia isso. Não é no home office que a gente acaba parando, né? Mas a gente tem que ter essas pausas e o foco. Então, silenciar o celular e focar um pouco mais. Limitar o tempo gasto em mídias sociais, né? E criar um espaço de trabalho silencioso e arrumado. Em relação ao silêncio, muitas pessoas, como dependendo do local onde elas moram, dependendo da família, não conseguem ter esse silêncio todo, né? Então, comprar aqueles fones anti-ruído, comprar uns tampõezinhos de ouvido para você conseguir remover algumas distrações, alguns ruídos do seu ambiente.
pode ser adequado se você pudesse dar esse luxo de comprar um fone anti-ruído, né? Se não, é sempre bom você ter uma conversa com aqueles que você compartilha o espaço, como posso dizer, Ah, tentar criar um ambiente com eles onde esteja estabelecido que você precisa trabalhar, que você precisa focar, até mesmo com seus amigos e conhecidos. É certo? Muito bem. Vamos lá, agora a gente vai focar, agora focando nisso tudo, né, fazendo essas partes do seu foco, de você tem que limpar seu ambiente de trabalho. Agora bora fazer na parte de melhorar a saúde emocional e física, né? É, a sua saúde emocional impacta na sua saúde física e a sua saúde física também impacta na sua saúde emocional. Se você não se mantém um pouco mais, se você não faz um exercício ou outro para poder se manter ativo, se você não descansa um pouco para poder se livrar um pouco daquela dor de cabeça de um trabalho frequente, com muita frequência, isso vai te impactar fisicamente. Você pode ficar doente quando você tem o famoso burnout, né? Quando você não consegue equilibrar a sua vida profissional e pessoal. É um dos problemas do home office, porque quando a gente trabalha em casa, a gente não consegue separar. A gente não consegue separar o que é profissional e o que é pessoal. Porque a gente está interagindo com os dois ao mesmo tempo. A gente está interagindo. Por esse motivo que tem essa separação. Você mantém um equilíbrio. Você tem que preparar o seu espaço para que ele seja algo que seja mais focado. Tente colocar algumas plantinhas, até mesmo na sua parede, um pouco de verde para melhorar um pouco a sua disposição, deixar o seu ambiente mais atrativo para você, o que você preferir. Desde que o ambiente, você consiga olhar para ele, dizer que o ambiente é seu, que é um ambiente que a partir de quando você está lá, você está trabalhando. No caso das pausas, né, uma atividade de autocuidado, se conectar com amigos e familiares, buscar apoio quando necessário, sempre pedir ajuda quando você precisar, não existe qualquer vergonha nisso, e você falar quando você está cansada, você tem que dar uma pausa, porque é muito pior você continuar se esforçando e forçando a sua cabeça e acabar tendo um burnout, né? Um burnout você só fica exausto de uma forma que você não consegue mais trabalhar direito. Então você trabalha um pouco, faz aquelas pausas e estabelecer limites claros com a sua equipe, né? E os seus chefes. Tem que deixar claro que a partir daquele momento você não trabalha. Você está na sua hora de almoço e você começa a receber ligações ou mensagens no seu WhatsApp. E você acaba voltando para o trabalho durante a hora de almoço, entende? Ou quando você está fora do horário de trabalho, acontece alguma emergência ou alguma coisa do tipo e o pessoal te liga. Em algumas situações de emergência, bem, dependendo da relação que você tem com o pessoal, depois que você estabelece que em algumas determinadas situações eles podem te ligar, é outra história. Mas é sempre bom deixar estabelecido que a partir daquele momento você não trabalha mais, então você se desconecta das coisas relacionadas ao trabalho e foca um pouco em você mesmo. Foca um pouco no seu pessoal, foca um pouco no seu bem-estar emocional. Psicólogos, exercícios, caminhadas, quando você não pode ir para, por exemplo, uma academia, ou até mesmo alongamentos em casa, com exercícios no seu quarto ou no seu espaço, quando você não tem tanto espaço também, né? E é claro, nós também temos a nossa querida postura, né? Porque quando a gente está sentado durante umas 9 horas, 8 horas por dia no home office, vocês podem ver aqui agora, né? Eu já não estou numa postura legal, porque você só se ajeita, você fica reto, você coloca é bom você colocar um apoio nas suas costas. Esse apoio nas suas costas, além de ele garantir que você consiga manter uma postura mais adequada durante mais tempo, ele também vai manter você lembrando, porque a gente foca na nossa cabeça, a gente tem que ficar reto, a gente tem que ficar mantendo uma postura. Só que imagina você ter que ficar relembrando disso durante 9 horas. Nem todo mundo consegue. Uma hora a gente vai ficar parecendo o camarão do primeiro momento. Depois de várias horas trabalhando, a gente vai acabar ficando igualzinho a esse camarão. Igual. Então, o ideal, normalmente, seria comprar uma cadeira com os apoios e
o apoio do pescoço, manter a postura, colocar alguns apoios de pé, sim. Mas nem sempre nós estamos numa situação onde a gente pode comprar uma cadeira dessas. Então, colocar um travesseiro, colocar alguns apoios, né, na cadeira para elevar o seu nível. Manter a tela do seu computador sempre na altura da sua visão, sempre. Não é para sua cabeça ficar para baixo, para machucar aqui a parte de trás do seu pescoço, a não aumentar a tensão do seu pescoço, né? E nem ficar olhando para cima. Você tem que ficar na altura da visão, coluna reta, apoio na lombar, os pés em 90 graus. Sempre. E aí a altura, e os braços eles têm que estar na altura da mesa, né? Porque como é que você vai digitar e fazer o seu trabalho se você não está na altura certa? Teve um amigo meu que eu estava comentando com ele sobre essas coisas que você tem que comprar, ou até mesmo se esforçar para adequar o seu espaço para sua saúde, né, para sua postura. E ele falou que ele não ia, que ele estava com preguiça de fazer isso. Então eu fiz uma comparação. O que vocês acham que é mais complicado? Vocês acham que é mais complicado comprar ou pegar um travesseiro, ou até mesmo uma cadeira, um apoio de lombar ou de pescoço, elevar o nível do seu monitor com livros até, ou aqueles braços articulados, para que você tenha uma postura boa e consiga manter ela sem que as suas costas se ferrem no final do dia, ou você compra daqui a alguns anos uma coluna nova, entende? Essa é a comparação. Você tem que focar e sempre priorizar a sua saúde. Nunca sacrifique sua saúde por nada. Foco e desempenho do trabalho são importantes, mas não são mais importantes do que sua saúde mental. E também não são mais importantes do que a sua saúde geral, física. Você tem que encontrar sempre uma forma de equilibrar os três. E a gente consegue isso conversando com colegas, melhorando nosso dia a dia, nosso espaço de trabalho, deixando ele mais confortável por ser pra gente, né? Considere até mesmo você usar uma mesa em pé, se estiver na sua capacidade, né? Porque em pé você já vai manter uma boa postura, né? Normalmente. Um suporte para o laptop, ou alternar entre sentar e ficar em pé de vez em quando. Se você tiver essa possibilidade, né? Melhorando performance. Bora lá. Ferramentas. Existem muitas ferramentas que ajudam você a melhorar a sua performance. Eu estava comentando com vocês das pausas, das ferramentas uh, e de como você organizar o seu espaço, no geral. Existem ferramentas como o Notion. O Notion é uma ferramenta de documentação que você escreve, você pode gerenciar tarefas, gerenciar até equipes dentro dele. Claro que o gerenciamento de equipes é uma ferramenta mais paga. Mas o ideal é você focar nele como uso próprio, por exemplo. Você escreve suas atividades, você consegue administrar seu tempo mais facilmente, e com um timer Pomodoro, se eu não me engano, ele vem da palavra de alemão, que Pomodoro, se eu não me engano, é tomate, e é um timer de tomate, né? Que o criador ele tinha um timer que tinha a aparência de um tomate e ele fez esse timer para aumentar sua produtividade. E como é que funcionava? Ele ficava 25 minutos focando. Você bota esse timer, 25 minutos focando, foca, trabalha, desativa a notificação do celular, não faz mais nada, só foco, trabalhando, sempre com a postura certa, sempre focando. Depois desses 25 minutos, você fazia umas 5 minutos de pausa. 5 minutos de pausa para respirar, se preparar um pouco. Então, depois desses 5 minutos, voltava. E aí voltava mais 25 minutos, depois mais 5 minutos de pausa, para sempre dar o seu tempo, dar o tempo da sua cabeça descansar, resfriar um pouquinho, entende? Você se organiza mais dessa forma, tanto com o Notion quanto com o Time Pomodoro. Se manter organizando e colaborando com outras pessoas, né? Porque você trabalha com pessoas. E a gente também tem aquele grande problema do isolamento, né? Porque a gente está no home office, às vezes a gente mora sozinho, e a gente está numa situação muito isolada. Porque a gente está trabalhando em casa, está olhando para uma tela, a gente conversa com a nossa equipe uma hora ou outra. Então, por mais que aquelas reuniões diárias ou semanais, de vez em quando, para muitos possa ser meio chato ou corriqueiro demais, é algo que você deve utilizar também para se comunicar um pouco com seus colegas, comentar um pouco sobre o trabalho deles, até conversar um pouco, para não ter aquela sensação de isolamento, né? Para melhorar um pouco a sua cabeça. Principalmente porque quando a gente trabalhava presencialmente, a gente sempre conversava com um colega ou outro. Colega do nosso lado, colega da nossa frente, a gente brincava, fazia piadas, é normal de ambiente de trabalho.
Portanto, que a gente sempre tem esse foco, esse equilíbrio, né? O importante é saber equilibrar as coisas. Se manter organizado, focado e com a sua saúde mental em xeque. Em conclusão, a gente pode concluir que trabalhar em casa ele é um desafio, sim, e considerando que todo mundo tem os seus próprios desafios, tem todas as suas diferenças, nós todos somos diferentes e funcionamos de formas diferentes, você verifica quais dessas dicas e quais desses passos eles podem te ajudar melhor. Eles se abordam melhor a você. Então, conforme seu tempo, você pode deixar um equilíbrio e uma rotina que melhor se adeque a você. E no home office, a gente sempre tenta procurar se adequar o melhor possível. Então, de certa forma, é isso. Eu agradeço pelo seu tempo. Eu espero que vocês achem essas dicas úteis. Né? Então, vocês têm alguma pergunta? Eu até gostaria de saber também o que, é que vocês acharam, o que é que vocês encontram no home office de vocês. Né? Eu não sei se alguém de vocês levantou a mão durante o tempo, porque eu não estava olhando a tela. Eu não estava olhando a tela da apresentação. Se vocês levantaram a mão, é uma droga. Eu nem vi. Acho que ela levantou a Pode mão. falar? Mas eu levantei agora, não foi durante a apresentação, não. Menos um. Eu queria te agradecer aí pelas dicas. Eu acho que até eu fico até um pouco aliviada de perceber que não sou só eu, né, que passo por algumas dores, assim, mesmo depois de tanto tempo. Eu acho que no início era um problema que a gente sentia e hoje em dia são outros problemas. Eu sinto muita falta de ter uma interação assim com pessoas, mas não me vejo voltando a trabalhar no escritório todo dia, até porque o que mais me desgastava, eu acho que era a rotina, né, de transporte. Eu morava super longe do escritório, então era bem ruim. E assim, essa coisa de foco, eu tenho TDAH, né? Então, tipo, isso para mim já é um desafio ferrado. É Por nóis. conta própria, para respirar. Acho que a maioria das pessoas hoje em dia tem, né? Para falar a verdade. E aí, isso que você falou sobre o Pomodoro, isso funciona muito para mim. Porque a minha cabeça fica assim, 25 minutos, cara. 25 minutos. Tem dia que eu não consigo nem 25 minutos, eu tenho que botar menos, sabe? Eu tenho que botar, tipo, 15 minutos, se for uma coisa muito chata. Então, realmente, eu acho que é o teste, né? Tipo, faz, erra, aí tem dia que super resolve, você tá super produtivo, e no outro dia você já tá, meu Deus, né? E também tem uma questão, a gente tem muitas reuniões, e aí era uma das coisas que eu queria perguntar para vocês, assim, se vocês têm alguma dica, porque eu tenho a sensação, às vezes, que eu não trabalhei. Eu sei que eu trabalhei porque foi reunião, né? Às vezes tem 5 horas de reunião no dia ou mais, mas eu fico me sentindo culpada, sabe? De tipo, ai meu Deus, eu não fiz nada. Ai, eu deveria parar agora e trabalhar mais. E aí essa é uma coisa que eu ainda não consegui, sabe? Soltar essa culpa por não conseguir fazer o que eu queria. Às vezes eu planejo uma coisa para o dia, não dá certo, porque enfiaram reunião ali no meio e eu tenho que jogar para o outro dia. Sabe por que isso acontece bastante também? É porque quando a gente ia para o presencial, não era só mentalmente que a gente se esforçava de determinada forma, também era fisicamente. Né? Muitas vezes a gente tinha que ficar indo para a sala de reunião, falando com as pessoas, indo até para a mesa de alguém, de vez em quando. E quando tem essa mistura da interação e do físico, a gente tem a ideia de que está se esforçando mais. Né? E quando a gente fazia muitas reuniões de um dia só no home office, a gente não tem mais a parte física. A gente não está se alongando, nem se exercitando, nem nada. A gente não está se movendo muito. Então a gente fica com essa impressão que a gente não está fazendo muita coisa porque a gente não está mais tão cansado quanto antes. Então, na realidade, muitas vezes a gente está fazendo exatamente a mesma coisa, só que com menor esforço. Sim. E eu acho que até fica uma cobrança meio que social, às vezes, assim. Tem dois lados da moeda. Às vezes eu tô aqui estressadíssima, aí eu vou na rua e passa um ônibus lotado do meu lado. Aí eu falo, ai, Senhor, muito obrigado pelo meu home office. Mas no mesmo pé eu vejo pessoas, tipo, sexta-feira, saindo do trabalho e indo beber uma cerveja e postando lá com os amigos do trabalho. Aí eu fico, nossa, eu queria tanto estar vivendo isso também, né? Ter essa vivência por fora. E às vezes eu me sinto mal de reclamar, sabe, para as pessoas, de comentar com as pessoas alguma coisa, porque parece que o meu trabalho é mais fácil pelo fato de estar dentro de casa. Por um lado, sim,
claro, né? A gente é privilegiado hoje, a maior parte dos empregos são operacionais, e os operacionais voltaram, né, para o presencial, mas ainda assim a gente tem que valorizar esse nosso sacrifício, porque não é fácil. E antes eu botei brincando, mas é verdade. Você ia no banheiro, você ia pegar um café, você demorava 10, 15 minutos. Agora eu demoro 30 segundos para ir no banheiro, porque o banheiro é literalmente dentro do meu quarto, sabe? E acho que é uma coisa mental mesmo. A gente precisa ir falando sobre isso e desconstruindo isso na nossa cabeça. Sim, realmente. Inclusive, o negócio da perda de foco, o meu fone de ouvido, quando eu não estou usando ele, ele desliga. Então, durante todo esse tempo que eu fiquei falando, é bem possível que vocês tenham falado alguma coisa e não tenham nem escutado. Eu não sei se em algum momento vocês desmutaram ou falaram alguma coisa, mas Não, provavelmente durante a não. sua apresentação, Não, a não. gente ficou quietinha. Mas como a Teresa falou lá em 1926, né, que realmente manter o equilíbrio entre o trabalho, né, o horário de trabalho, o horário de descanso, o horário de almoço, é essencial, porque a gente não sente falta, mas o nosso corpo, o nosso mental, ele sente falta da rotina, entende? Nós diretamente a gente pensa, caramba, você sente falta de ter que acordar cedo para tomar café da manhã e pegar trânsito para chegar no trabalho, você sente falta disso? Ninguém vai falar que está sentindo falta. Praticamente ninguém vai falar, tô sentindo falta de ir pro trabalho e pegar trânsito. Ninguém vai falar. Só que é uma rotina que seu corpo, de certa forma, sente falta, porque ele estava acostumado com aquilo, né? E quando você tira do seu ambiente de conforto, você quebra. Você demora um tempo para se adaptar de novo. Você tem que achar um equilíbrio diferente agora, porque você substitui as coisas, né? E eu acho que todo mundo passa, assim, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar no home office, eu passei por uma fase de lua de mel, sabe? Eu achava aquilo a coisa mais maravilhosa, eu pensava, nossa, eu já tô na minha casa, não preciso pegar ônibus para voltar, e não sei o quê. E essa lua de mel durou um tempo. Aí depois que passou, foi quando eu fui engolida, assim, sabe? Por aquele ambiente que eu pensava, meu Deus, eu tô trabalhando no mesmo lugar que eu durmo, que é o mesmo lugar que eu como, que é o mesmo lugar que, sei lá, depois que acaba o expediente eu vou jogar, sabe? E com o tempo, se a gente realmente não pensa numa rotina, em algo para fazer a gente separar as duas coisas, a gente começa a ficar muito louco. Pelo menos eu percebi isso, principalmente no começo. A gente também perde Até, muitos horários, né? até o simples fato de, tipo, você abrir sua janela muda muita coisa. Já teve dias que eu já cheguei a almoçar perto das 4 da tarde. Pra você ter noção. A pessoa fica trabalhando, perde o negócio, perde a noção do horário e acaba completamente desfocado no seu dia a dia. Você perde noção de tudo. Você tinha uma rotina, aí você chega. Não, eu tenho que ir para academia de tal hora. Aí de 5 horas, que era normalmente a hora que devia sair para academia, você está tentando almoçar, entende? De vez em Uhum. quando. É complicado, mas quando a gente conversa assim, a gente vê que todo mundo está passando pela mesma coisa, a gente vai compartilhando das dicas, né? Dá para ver que tem um pessoal aí que já usou a Pomodoro, a técnica Pomodoro, que fragmenta as suas próprias tarefas em vários pontos para conseguir focar um pouco melhor, para conseguir se organizar no seu trabalho. A gente vê que consegue ver que para algumas pessoas funciona também, o que é bom. Talvez tenha para outros não funcione, mas o importante é a gente pelo menos tentar, né? Para ver o que, é que se adequa a melhor para a gente. Ah, sim. Com certeza. E essa coisa dos 25 minutos, né? Se eu não me engano, é uma coisa científica, né? A gente não, nosso cérebro não consegue ficar mais do que X tempo focado. Então, por mais que a gente ache que a gente está super focado, não tá. E eu acho que quem tem TDAH deve ficar menos tempo ainda com foco. Então, a gente também tem que respeitar o nosso limite, porque senão parece sempre que a gente está errado, né? Parece sempre que a gente está fazendo e não é suficiente. Aí, na hora de descansar, você não descansa. A Porque a gente tua fica com a cabeça tá síndrome do impostor. Sim, na tua cabeça tá ali. Nossa, eu poderia estar trabalhando, né? Meu computador tá logo aqui, do meu lado. Eu poderia abrir ele e adiantar as coisas que eu iria fazer amanhã, mas o negócio é que nunca vai acabar, né? Se a gente for sempre adiantando as coisas, vai ter sempre mais coisas pra gente fazer.
Sim. Mas E também outra coisa que é bacana a gente se atentar são os momentos fora de casa, né? Porque agora com essa coisa de home office e tudo, eu quase não vejo necessidade de, tipo, sair de casa, dar uma volta na rua. Até o mercado a gente consegue pedir online, sabe? Aí a gente vai comer alguma nossa, coisa, pede iFood. a única momento que eu tô fazendo feira é de fruta e coisa perecível rápido, entende? Feira mesmo eu tô fazendo tudo online, as coisas carregadas. Eu parei com isso quando chegou uma semana que eu percebi que eu fiquei de segunda a quinta sem ver a rua. Eu não saí da minha casa, eu não circulei, nem nada. E aí, assim, aí já é uma outra questão, mas eu comecei a ter alguns problemas de saúde, sabe? Eu comecei a ficar com problema de circulação nas pernas, porque eu simplesmente não andava, né? E aí, atividade física era uma coisa que eu não fazia, engordei. Então, assim, tem muitos outros fatores também, sem contar a saúde mental, né? Que você fica Sim, literalmente doido, assim. Você só lava roupa, vê TV, toma banho e vai dormir. E trabalha. E foi muito tempo assim. Agora eu tô me forçando, gente, pelo menos uma horinha de manhã antes de trabalhar, ir na rua. Eu vou pra academia. Quando eu não vou pra academia, não tem problema. Eu vou andando até a padaria lá da frente, que é mais longe, para comprar um pão fresquinho para me movimentar, porque isso faz muita diferença. faz bastante, inclusive. Exatamente, Cher. Você falou tudo agora falando, eu só lavo roupa, assisto TV e durmo. Eu não sei que tanta roupa é essa que a gente suja, né? Você É Cara, suja isso por incrível, dentro, é, gente. aparece magicamente, né, as roupas sujas, é incrível. Eu falo, Eu tô morando gente, sozinho agora, eu não sei nem como é que... é muito doido, cara. E, tipo, quando a gente sai na rua, que a gente percebe o quanto a gente precisava sair na rua, né? Porque até a gente sair, a gente fica naquela preguiça, né? Tipo, nossa, sair de casa, por que que eu vou sair de casa? Aí você sai na rua, você olha assim o céu, você fala, nossa, tipo, faz 3 dias que eu não vejo o céu. Ainda mais aqui que o apartamento é fechado, né? Porque tem prédio pra cá, tem prédio pra lá, tem prédio pra cá, então não dá pra ver nada. E quando eu saio e vejo a rua, eu falo, nossa, gente, eu vou na moto assim, ó, olhando o céu, se tiver estrela, eu fico olhando estrela, porque é a gente muito. aprende a valorizar essas pequenas Sim, coisas, né? cara. Você sabe que no início, isso também piorou muito por conta da pandemia, né, gente? Então, o home office foi oriundo da pandemia e a gente acabou ficando com isso. E não que a gente esteja 100% livre, mas assim, as primeiras vezes que eu saí, e até hoje eu ainda tenho isso um pouco, eu tenho que levar isso em terapia. Quando eu tô em lugares muito cheios, eu passo mal, eu não consigo, eu fico me sentindo mal, vai me dando uma agonia. E eu já não sei mais lidar com isso. Então, quando eu vejo uma condução cheia, eu falo, gente, se eu tiver. Às vezes as coisas acontecem, né? Se eu perder meu emprego, tiver que voltar a trabalhar em qualquer lugar que seja presencial, eu não sei como é que vai ser. Eu não sei se meu corpo, literalmente, fisicamente, mentalmente, vai aguentar isso aqui, porque aqui eu andava igual sardinha enlatada, né, gente? No trem, você não consegue respirar. E eu, não, eu passo mal real. E aí eu tenho uma síndrome, que meu psicólogo falou na época, que não vou lembrar o nome, mas é basicamente isso, de você estar em lugar com muitas pessoas, sabe? E isso te causar um pânico. Ele não é síndrome do pânico, mas é algo do tipo, assim. É ansiedade social. Eu acho que é isso. Fobia social, um negócio Vou ver, assim. É, vou ver se É, de vez em quando bate. sim. ainda mais. Cher, eu Ah, pode passei por uma situação semelhante à que você está falando recentemente, tem 2 semanas atrás, que eu estive no aniversário e, assim, o local comportava 40 pessoas, mas foram mais de 40 e era um bar. Uhum. Gente, a vontade de sair correndo, assim, quando eu vi as pessoas entrando e os garçons transitando, sabe, a música alta, eu praticamente deixei todo mundo lá e me escondi num lugar mais tranquilo, meu namorado segurando minha mão, comecei a gelar, porque a vontade era sair correndo, porque eu não estou mais acostumada também a esse movimento, né? Sim. A gente sair e ter essa interação com muitas pessoas, isso não é mais comum. Então, realmente, acredito que com a pandemia isso tenha, né? A gente tenha vários casos desse tipo. E a gente não voltou pro normal, né? Assim, Uhum. a gente saiu da pandemia e continuou trancado dentro de casa. Então, esse acho que é o lado ruim. E eu senti exatamente a mesma coisa que você.
eu começo a suar frio, minha mão ficando gelada, eu já acho que é uma crise de ansiedade, aí a minha cabeça já acha que o teto vai cair porque tá muito cheio e alguma coisa muito caótica vai acontecer e eu tenho que sair. A primeira vez que isso aconteceu, chorei, assim, sabe, de pânico. Agora eu consigo controlar isso melhor. Mas é uma bosta, né? Porque toda vez que eu vou sair, eu fico pensando assim, será que eu vou ter alguma coisa? Exatamente, a gente já Eu fica tenho preocupada, né? Fica Aí já noiado. Fica eu noiado. fui num show recentemente, eu sempre fui aquela que ficava lá na frente. Eu já falei, já cheguei falando assim, não, não. Fiquei lá atrás, não vi nada, vi só a testa da pessoa, mas queria ficar num lugar confortável. E aí, junta com a velhice, com essas loucuras da nossa mente, já era. E assim, eu não tive nada muito grave, né? Mas eu percebi que quando eu tava num lugar muito cheio, a minha mão começava a coçar. Aí, tipo, eu olhava aqui, minha palma da mão tava toda vermelha. Assim, sem motivo nenhum, completamente psicológico. E ainda nesse tempo, eu desenvolvi um tique, gente. Quando o lugar tava muito cheio, eu começava a fazer assim no pescoço, porque começava a me dar, tipo, uma agonia aqui nas costas, sabe? Eu ficava parecendo uma louca andando, com as mãos vermelhas, fazendo assim, como se tivesse alguma coisa aqui. A nossa cabeça é literalmente a coisa mais importante que a gente tem, porque a gente desenvolve coisas físicas. É bizarro. Uhum. Saúde mental impacta diretamente na saúde física. A gente fica doente do nada. Completamente. Às vezes, só de ouvir alguma coisa, Uhum. alguém comentar, a gente já fica estranho. É muito, muito doido. Eu acho que a gente não prestava tanta atenção nisso, né? Por causa disso, da rotina, tava no transporte, eu já estava lá no seu trabalho, e quando ia para casa eu queria só comer e dormir. Aí quando a gente fica assim nesse ambiente onde é só você para refletir sobre muitas coisas, né? E aí que a gente se dá conta de várias coisas que acontecem e que a gente talvez antes, né, não dava tanta atenção assim. Eu falo, Thali, que eu descobri que eu não sou tão legal quanto eu achei que eu era nesse tempo, assim. Porque eu não sei se eu fazia as coisas só porque, exatamente como você falou, eu já estava ali, mas hoje em dia eu não consigo visualizar eu fazendo as coisas que eu fazia na época que eu trabalhava na rua. Eu acordava 6 horas da manhã, eu ia para academia, da academia para o trabalho, do trabalho eu ia beber, eu ia comer alguma coisa com os amigos, ficava conversando, chegava em casa às 11 horas, tomava banho, dormia e acordava no outro dia 6 de novo. Eu jamais conseguiria fazer isso agora. E o que eu não aceito de rolê é bizarro, assim, as pessoas nem me chamam mais, porque sabem que eu não vou. Gente, eu Eu compartilho também. muito desse sentimento de vocês, porque até quando chamam a gente para alguma coisa, a gente se anima, aí chega na hora, não sei, mas parece que o ânimo vai embora, a gente desiste. Acho que a gente fica tão acostumado de ficar no nosso ambiente só a gente, sem essa interação com outras pessoas, que acaba afetando nas nossas relações fora do trabalho também, né? Pelo Sim. menos, tipo, acontece muito isso comigo, essa falta de interação presencial com outras pessoas foi algo que me afetou muito. Eu era a pessoa que conversava com qualquer um. Hoje eu sou muito na minha, e eu sei que muito disso é porque eu me isolei, assim, né? Tanto por conta da pandemia e tanto porque a gente se acostuma, né, com esse a gente se acomoda. Ai, com certeza. Isso acomoda demais. Exatamente, cara. Eu também conversava com todo mundo na empresa, gente, eu não deixava ninguém em paz. Eu não podia ver uma pessoa que eu tava conversando com ela. Aí ia na cozinha, ficava lá de papo. E teve um evento presencial com o pessoal da minha estrutura, do projeto que eu tô hoje na empresa, eu travei. Eu vi aquele monte de gente assim na mesma sala, gente que eu nunca tinha conversado pessoalmente, né? E eu não conseguia nem falar oi para as pessoas, eu só ficava olhando assim, aí eu tipo peguei o café, fiquei acuada num canto assim, eu não conseguia nem pensar o que eu ia conversar com aquelas pessoas. Uma coisa que eu também não sei se vocês estão fazendo, que quando era presencial, a gente ia conversar com alguém, era uma coisa, a gente tinha o profissionalismo, mas a gente também tinha um lado mais descontraído, né, e tudo mais, quando a gente tá falando com a pessoa. No home office, muitas vezes parece que o lado descontraído quase que morre, Uhum. entende? É todo mundo muito social, é o pessoal conversando lá, parece que a gente tá conversando com Shakespeare, entendeu? Na década lá dele. O pessoal falando bem direitinho no teclado, não usa uma gíria quase.
É uma coisa que muda, né? Porque a Thalita veio falar comigo lá no trabalho e ela mandou mensagem, já chegou mandando meme. Eu falei, melhor ainda, melhor ainda. Tem que ser assim mesmo. Tem que ser assim mesmo. Tem que ser Sim. assim mesmo, obrigado. Aí você vê que você sente realmente saudade dessa descontraição, entendeu? E é difícil, né? Porque parece que a gente está sempre voltado a resolver o problema. Então, a gente nunca para pra pensar, tipo, ai, nossa, será que fulano tá bem? Sei lá, o que será que ele fez hoje? Qualquer coisa, sabe? Será que ele viu série X? Que são coisas que a gente se perguntava, né? Quando tava ali no presencial, porque, não sei, parecia mais fácil, né? Muito doido. Tem aquele meme lá da pessoa, eu trabalho e estudo, estou ótimo. É a pessoa toda sugada. Exatamente. Eu tô ótimo. Não, só durmo 4 horas por dia, mas eu tô bem. Aí é só o esqueleto, assim, na frente do computador. Acho que eu tinha. Eu só não consigo mandar imagem, mas eu mandei um link. Eu achei a piada. Deixa eu olhar. É esse mesmo. É esse mesmo, é esse mesmo. Eu sabia que era isso. Ai, gente, olha, eu vou encerrar aqui, né? Porque a prosa durou, hein? Meu Deus, dessa vez rendeu, gostei. Eu vou encerrar. Queria agradecer o Anthony pelo tempo dele de compartilhar esse conhecimento, foi muito bacana. E agradecer também todo mundo que conseguiu participar. E espero que vocês tenham gostado da pauta que a gente trouxe e também da prosa que a gente trouxe aqui mais para o finalzinho. E a gente vai disponibilizar o vídeo da apresentação amanhã no nosso YouTube, para vocês, se quiserem ver novamente, mandar para os seus amigos. Então, aguardem. Você corta as atrocidades que a gente conversou, tá, Thalita? Será? Deixa eu finalizar aqui. Obrigado, Tereza. Obrigado por participar, gente. viu? Obrigado a todo mundo por participar. Espero que vocês tenham gostado, ok? Tenham um bom descanso. Gente. Se tiverem alguma crise, é só chamar que a gente conversa. Ok. Beijo.